Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e finalmente eu esbarrei com um artigo que fala coisas aí que precisam ser ditas. Algumas das quais nós já viemos falando, que é o fato de que estas novas tecnologias podem desencadear revoltas globais. E é isso que faz com que a classe dominante esteja com muito medo, por isso que eles estão promovendo toda essa agenda aí de controle da população e controle inclusive de número de população. Por isso que estão falando agora em criar esta renda básica universal, porque muita gente vai ser desempregada durante essa década ainda, tá, pessoal? Nós estamos apenas vendo o começo disso tudo. E eles falam aqui sobre o fato de que quando a divisão entre os que têm relativamente muito, né, e são poucos, e os que são relativamente muitos, mas não tem nada, entram em um estado perpétuo de crescimento, um ponto de ruptura é inevitavelmente atingido. O que eles querem dizer com isso? Já citei aqui várias vezes. A maior transferência de renda e de propriedade que já existiu na história da humanidade aconteceu de 2020 em diante, quando o mundo inteiro foi fechado e os pequenos não puderam ganhar os seus recursos. Quem é que ganhou de fato naquela época, enriqueceu e viu o seu patrimônio ser catapultado? Já era alto, mas foi catapultado à estratosfera. Foram os tecnocratas. Você não podia abrir o seu comércio, mas eles abriam então seus marketplaces. Quem vendeu na internet na época ganhou muito dinheiro. Então, daí vem aquela ideia de que as pessoas não terão nada no futuro. Vai tudo ser alugado, pessoal. A concentração de poder, de renda, está cada vez mais restrita à mão de menos gente. E aí eles têm de domesticar as pessoas, né? E as pessoas, elas não são simples estatística. Nós vamos ler aqui a matéria, inclusive vai falar um pouco sobre isso, quando se fala assim, o nível de desemprego aumentou 1%, aumentou 2%, mas ele não está tão alto. Mas quando você fala em 1% de aumento, quantos milhões de almas estão envolvidas nesse 1%? Poderia ser o seu pai, poderia ser você, o seu irmão. Então são pessoas, não são meros números que estão ali. E as pessoas, elas parecem que estão cada vez mais perdendo a capacidade de entender o quanto elas são importantes. Cada uma das pessoas, ninguém é insignificante. As pessoas estão aceitando essa lavagem cerebral de que elas são apenas um número dentro de uma massa, um número insignificante que não importa, e isso não é verdade. Uma pessoa só tem a capacidade de transformar o mundo. Vamos pegar o maior exemplo conhecido, né? Jesus Cristo, começa ele com a pregação, pega para auxiliá-lo 12 pessoas que nem eram pessoas de destaque na sociedade. Eram pessoas, inclusive, muitas das vezes, rejeitadas na sociedade. Tinha lá, sim, uma pessoa, um médico, né, que era Lucas, se eu não me engano, era uma pessoa de uma relevância, mas era uma relevância restrita. Um médico tem ali sua importância, mas não é algo que impacta o mundo inteiro, né? Tinha lá um cobrador de impostos, que na maioria das vezes são pessoas que os outros nem têm afeto, né, não têm apreço, porque ninguém gosta de pagar imposto e muito menos de ser multado. Tinha lá um pescador, enfim, pessoas comuns. E esses 12, né, impactaram, transformaram o mundo e hoje são bilhões, né, que resultaram daqueles meros 12 que vivenciaram, inclusive a partir dali, histórias incríveis, né, histórias emocionantes, histórias que realmente são difíceis até de acreditar quando você só lê aquela história e não viu acontecer, né? Mas a gente acredita porque depois deles também vieram outros e outros, isso foi aumentando numa espiral crescente, né? E as pessoas perderam essa noção de o quanto elas sozinhas podem impactar o mundo. Só que quem está lá na classe dominante sabe muito bem que esse grande número de pessoas, caso perceba a sua capacidade, a sua importância, pode acabar durante uma revolta global acabar tirando esse poder que eles têm lutado com tanta veemência, né, para alcançar. E vão perder. Em algum momento isso aí tudo vai ruir, pessoal, porque eu vejo, e aí nós já vamos entrar na matéria, já falei demais,
Mas eu vejo que esse sistema de opressão que está crescendo na sociedade, de destruição das riquezas das classes médias e das classes mais pobres, e até mesmo os milionários estão perdendo seu poder, né? Eles estão cada vez mais distantes dos grandes bilionários do mundo. Esse sistema ele vai se agigantar, vai aprisionar cada vez mais pessoas, vai empobrecer cada vez mais pessoas, até um ponto em que haverá uma ruptura e ele vai se esfacelar, né? É mais ou menos como aquela história da estátua dos pés de barro e de ferro. Todo esse sistema que nós estamos vivenciando é o mesmo sistema babilônico que começa lá atrás, que tinha cabeça de ouro, braços de prata, de bronze, etc., ferro e pés de ferro e de barro. E é isso que está sustentando hoje esse império babilônico que ainda persiste, né? É uma estátua, né, poderosa, mas ela tem pés parcialmente de barro, e essa parte de barro é que vai fazer ruir esse império. Mas vamos ver aqui a matéria, que ela é muito interessante. Desde que os Estados Unidos decidiram ir all-in, quer dizer, apostar tudo, com foco nas grandes competições de poder, temos G irregular, contra-insurgência e pequenas Gs perderam a moda. No entanto, enquanto os teóricos, né, dos meios de ataque e defesa gostariam de retornar a uma mentalidade mais convencional, é importante entender que uma nova era de Gs sujas está no horizonte. Isto é relativamente intuitivo para aqueles que entendem as causas da agitação que levam à instabilidade e à insurgência. Mas não está claro se os estrategistas geopolíticos que poderiam fazer a diferença previram isso. Talvez não, porque como eles estão lá muito encastelados no luxo, eles não percebem o sofrimento de quem está mais abaixo, né? Então, quanto mais próximo você está das pessoas mais carentes, mais você percebe que o caldeirão está fervendo, mais próximo do fundo da panela. A maioria das insurgências ao longo do século passado estava enraizada, da discórdia social em países que não conseguiram evoluir efetivamente da era agrária para a era industrial. Como se eles deixassem, né? O Brasil está querendo crescer, desenvolver, e ele é sabotado o tempo inteiro por forças externas que têm aqui seus cupinchas, né, assentados no poder, destruindo todas as bases possíveis de desenvolvimento do Brasil. Eles fazem o que é possível para destruir o nosso desenvolvimento, não querem ver um Brasil industrializado, essa é a verdade. Então tem interesses internacionais e traidores nacionais aqui muito poderosos trabalhando para manter o Brasil e o brasileiro empobrecido. A próxima evolução está em andamento e esta promete mais do mesmo, mas muito mais rápida e ampla. O metaverso, a cadeia de blocos, a inteligência artificial, a computação quântica, o aprendizado de máquina, a realidade aumentada virtual e a computação quântica em nuvem, de bordo e espacial são elementos fundamentais da ordem mundial global emergente. Todos os assuntos que nós tratamos aqui no canal e também, principalmente, esses assuntos aqui lá no canal Revelar. Mas hoje nós estamos tratando deles na geopolítica. As possibilidades são ilimitadas, mas nem todas são positivas. Com um pé na era industrial e outro na era virtual, os riscos são assustadores. Há muito debate sobre os riscos de tecnologias como a inteligência artificial acabarem superando e ultrapassando os humanos. E vão fazer. Isso vai acontecer, lógico. Mas o risco abordado aqui é mais comparável às preocupações durante a Guerra Fria de que as armas nucleares levariam o mundo de volta à Idade da Pedra. A tecnologia está mudando praticamente tudo. As restrições tradicionais do trabalho humano não são mais um fator limitante no mercado global. Você pode trabalhar aqui no Brasil para uma empresa lá na Europa, na Ásia, não importa onde. Só por um exemplo. Corporações e governos são os benfeitores de inovações que reduzem custos e mão de obra. Os rápidos avanços tecnológicos continuarão a reduzir a demanda por empregos, né? As máquinas vão fazer tudo, a inteligência artificial, até pregação no lugar de um pastor já foi colocada a fazer. Quem não viu esse vídeo, né? Acho que foi lá no canal Revelar. Milhares de pessoas estão perdendo seus empregos todas as semanas, pessoal. Perdem e nem percebem por quê. Não porque falharam no desempenho, mas porque as habilidades que desenvolveram por meio de educação, treinamento e experiência não são mais relevantes. As estatísticas trabalhistas não são apenas números, são corações e mentes, que é justamente o que eu falei antes. Então, o que aconteceu? As pessoas
saíram da agricultura. 99% da humanidade trabalhava na agricultura até pouco tempo atrás e foram para a indústria. E aí uma grande massa de pessoas foi migrando para a indústria, indo para as cidades, só que a indústria começou a mecanizar também. Já antes saíram da agricultura porque a agricultura se mecanizou. Começaram algumas máquinas agrárias um pouquinho mais avançadas e começaram a fazer o trabalho de mais pessoas. Então a massa saiu da agricultura, foi para a indústria. A indústria começou a mecanizar, o pessoal começou a migrar para o setor de serviços. E hoje nós temos uma grande massa de pessoas no setor de serviços, porque a agricultura já não emprega quase mais ninguém. Um trator hoje, quantas vezes nós já dissemos, faz o trabalho aí de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, uma única máquina, pela força dela, né? Então, pouca gente ainda tem espaço na agricultura, pouca gente tem espaço na indústria e muita gente foi para o setor de serviços. Então, agora nós temos essa grande massa de pessoas com nível superior desempregadas ou trabalhando em trabalhos técnicos, dirigindo um Uber, trabalhando com marcenaria, sei lá, qualquer coisa, menos na faculdade, no setor que fez a faculdade. Então nós estamos indo para a era da inteligência artificial. O que eles vão apresentar como solução? Eles querem enfiar as pessoas dentro de um mundo virtual para que elas esqueçam as agruras do mundo real, que foi criada justamente pelo desenvolvimento tecnológico. Então, como a tecnologia tirou o nosso emprego, está tirando o nosso emprego, está tirando o nosso ganha-pão, o que vai sobrar? Vamos nos iludir com uma espécie de DMT ou de LSD virtual. É isso que eles querem fazer e vão enfiar muita gente ali dentro. Quem assistiu o filme Jogador Número 1 tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. As pessoas viviam no meio do lixo, da pobreza extrema, mas colocavam aquele capacete de realidade virtual, esqueciam da pobreza e viviam dentro de um mundo de fantasias, fantástico, aventuras e tal. Essa dinâmica forçará até mesmo trabalhadores qualificados a descer a escada econômica e afetará desproporcionalmente os mercados de trabalho na extremidade inferior do espectro de habilidades. Com essa tendência para o desemprego em larga escala, vem o aumento da desigualdade econômica. Quem for os donos das tecnocracias vai ficar cada vez mais no topo, dono de tudo. Como temos visto ao longo da história, quando a divisão entre os relativamente poucos tendo e os relativamente muitos não tendo, que está em perpétuo estado de crescimento, um ponto de ruptura é inevitavelmente atingido. Quando as pessoas perceberem que perderam tudo, algumas vão se revoltar. As pessoas estão sendo dopadas, para não entender isso, mesmerizadas, hipnotizadas, mas quando uma grande massa entender, isso não vai prestar, pessoal. Por que vocês estão vendo aí cães robôs nas ruas, cidades de 15 minutos, vigilância total? Eles sabem que vem uma revolta por aí, eles já estão preparando o brete, o cabresto, o controle muito antes, para que as pessoas não se revoltem, para que elas sejam aí, comam a sua raçãozinha da renda básica universal, quietinhos dentro do coxinho deles, porque vão criar as cidades de 15 minutos para você não se deslocar, porque as pessoas vão ser perigosas. Eles sabem que uma pessoa pode impactar todo o sistema. Uma de 8 bilhões, se ela tomar a atitude certa na hora certa, pode desfarelar todo o sistema deles. Então eles querem controlar absolutamente todo mundo, eles não querem deixar ninguém de fora. Mas não vão conseguir, podem ter certeza que não. Mas infelizmente uma grande massa de pessoas vai ser submetida sim. E marcada, inclusive, marcada igual gado, vai virar uma engrenagenzinha, um ser bestial no meio desse sistema bestial aí. As recentes desventuras dos Estados Unidos no Iraque demonstraram como um povo privado de seu bem-estar econômico e identidade social pegará em equipamentos rudimentares contra a força mais tecnologicamente avançada do mundo. Lógico, pela sobrevivência você luta até com uma folha de papel, se precisar, você não vai se entregar. Pode vir a maior tecnologia existente, você vai pegar o que for possível. Se precisar, você vai lutar com paus e pedras contra uma nave espacial.
Embora tenha sido mais um caso de uma nação impondo sua vontade sobre outra, demonstrou-se como as pessoas reagem quando são deixadas para trás. Como foi a experiência após a transição dos ricos para a era industrial, a transição para a era virtual provavelmente deixará para trás os mais necessitados do mundo em números muito maiores. Bilhões, pessoal. A ficção está se tornando um fato, só que a realidade do mundo é muito pior do que a ficção. À medida que o mundo avança cada vez mais rápido na era virtual, aqueles que ficam para trás acabarão por se levantar contra as máquinas. E tem já os pregadores disso, né? Vocês estão ouvindo um. Então veremos como um número relativamente pequeno de ricos com seus teclados e fones de ouvido de realidade virtual como sistemas de defesa se sai quando as massas de pobres se ajuntam com o que podem utilizar, né? As únicas que eles já conheceram. Então, o que ele está descrevendo aqui? Pessoas que vão usar dos seus equipamentos tecnológicos para controlar equipamentos ultra tecnológicos de ataque e defesa para combater os mais pobres, a grande massa. Então, drones, cães-robôs vão ser controlados por inteligência artificial e por pessoas trancadas dentro de bunkers, sei lá onde. E é isso aí, pessoal. É esse o cenário que está se desenhando, é sobre isso que eu venho falando há muito tempo. E agora, finalmente, eu encontrei, depois de muitos anos, aí alguém que aparentemente entendeu o cenário que a gente vem desenhando também há muito tempo, do site The National Interest, que é um site, inclusive, globalista, que escreve matérias que defendem essa vertente tecnocrata. Então, eles simplesmente estão descrevendo um cenário aí que amedronta um pouco eles também. Eles ficam pensando, será que nós vamos vencer isso? E eu digo que não. Eu digo que não porque o sistema tecnocrata ele vai cair em algum momento. É inclusive profético isso, né? E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.